Olá, olá, gente Exer, aqui é o Sr. Q, presidente do Arquivo X Brasil, e essa é a Exerline, sua linha VIP Exer sobre o seriado Arquivo X e também do fã-clube Arquivo X Brasil. Hoje, novamente, estamos aqui para poder conversarmos a partir do episódio que acabou de ser exibido através da Rede Brasil de televisão, Ascensão. A Ascensão. É uma sequência do episódio do Annie Barry da semana passada, o quarto episódio da segunda temporada. E é um episódio realmente bem icônico, podemos dizer assim, porque se dá a impressão de que ali começa realmente a coisa mais voltada para esse lado extraordinário, né, com relação a abduções. Dá-se essa impressão que a abdução tem muito mais, tem mais, tem mais em evidência, né? Está mais em evidência nesse episódio, né? Tanto o fator do Donnie Barry, que no episódio anterior a gente imagina que o cara era um doidão, ou será que realmente estava sendo abduzido para ser colocado algumas experiências. O que, na verdade, o que o liga à Scania é justamente esse fator aí do implante, né, que ela conseguiu tirar do, 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 do dente, né? E, e é um implante diferente, né, do que podia ter visto. Então, é uma coisa que tinha algumas inscrições, né? Não é uma coisa pequena. E ele continua dizendo, né, que eles, quem seriam eles? É meio confuso até, né? Porque ele fala, às vezes está falando a respeito um, de alienígenas, né? De abduções, e ao mesmo tempo, enquanto ele está na sala sendo interrogado pelo Mulder, ele acaba dizendo, ele vê aqueles três que estão aparecendo na janela, né? Aí eles sabem, os militares, etc, etc, na verdade não eram militares, né? Mas não deixa de ser eles, na cabeça dele, tinha a ver, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção, a primeira vez, ou sei quantas vezes eu assisti esse episódio lá atrás, quando ele chega, o Mulder, para poder verificar o que aconteceu, né, com a Scully, ele olha para ele olha para a janela, né, ele é do lado de fora do prédio, que número, se não me engano, 1149, se não me engano, ele, ele vê, ou melhor, ele pressente, também não é pressentimento, ele tem uma visão de como é que foi que ele passou e fica imaginando como é que foi, não é? Ele fica imaginando, isso faz lembrar de outra série que tem alguma coisa a ver com isso também, que tem a ver com é, o mentalista, lembrei agora, o mentalista, né? Ele vê o que se passou na situação mas dá a impressão de ser isso, né? Ele vê, ele tem aquela visão de que ele está é, sendo quase que ele está vendo a cena do Granberry andando, né, atravessando a janela. Ele junta o som que ele ouviu
pela secretária eletrônica da Scred, falando, Mulder, eu preciso de ajuda, não sei o quê. Então, parece que ele monta uma história, mas dá a impressão de ele estar vendo como foi que aconteceu. É bem interessante isso aí. Como eu falei, você assistiu o seriado O Mentalista, você vai saber o que eu estou falando. Ele tem dá a impressão desse seriado, onde ele pode ver, né, o que aconteceu. Interessante, bem interessante mesmo. Outra coisa que não tem nada a ver diretamente com o episódio, mas me chamou a atenção que o, o que está fazendo a apresentação inicial, né, da música tema, a abertura do seriado, né, do episódio, ele fala Arquivos X. Essa denominação é mais do português de Portugal, não português de Brasil. Isso é uma curiosidade apenas, porque, como alguns sabem, eu trabalhei já como dublador de filmes, em desenhos animados, né? Com 24, 25 ou 27, não lembro, um dos três episódios que eu fiz, que era, dublei aquele desenho que na época passava no Xuxa, que era Handcats, Missão Quase Impossível. É meio desenho gostoso de assistir. Procura aí na internet, existe no YouTube. Eu sou Dig Dog, acho que é isso. É um dos episódios. Se bem que teve um episódio que eu fiz 6 vozes diferentes, né? Da mais fina até mais grossa. Mas estou lá. Bom, mas isso foi uma curiosidade. Outras coisas que me chamaram a atenção também foram vários. Um, dois, três. Foram 3 horários, né? Você sabe que às vezes aparece na legenda, quando identifica em determinado local, ou enfim, né? Quartel-General, sede FMI, etc, etc. Aí me chamou a atenção que 3 números, 3 horários ali foram colocados. 8h03, 16h03 e 5h43 da tarde. Bom, eu estava conversando comigo mesmo e com quem estava me ouvindo, e agora chegou a Mar. Boa noite, Mar. Tudo bem? Acho que o seu som não está saindo. Mar? Oi, boa noite. Agora chegou a voz. Eu tô Antes de conversar. péssima com esse negócio aqui. Toda hora eu erro o botão. Se você fala que toda hora você erra, você vai continuar errando. Só um detalhe, que como trabalho com hipnose, eu sei o que estou falando. Então, muda isso aí, senão toda vez vai acontecer isso. Você atrai o que você transmite. Mas foi só um detalhezinho. Depois você passa no caixa e paga a sessão. Opa! Pagar a sessão? Que sessão? Não tive sessão nenhuma. Eu só comecei falando. Eu podia dar uma sequência, mas enfim. Não, se Mas vai antes. cobrar, não precisa, não. Não, tá ótimo. Eu não vou né? Mas de vier de graça tá bom, né? Tá certo, tá bom. Claro, Gente, atendimento a gente, gratuito, quem não quer? a, a gente estuda, faz um baita de um tempo de treinamento, gasta horrores, aí a gente dá uma coisa de graça. Aí tá certo. Muito bem. Bom, mas antes de dar sequência, quero agradecer a você que fez a divulgação deste nosso podcast lá no Biro Estadual do Rio de Janeiro. Eu recebi a notificação. Muito legal, gostei de você ter feito esse convite. Né? Quem sabe amanhã, depois, alguém começa a aparecer também por causa dessas divulgações. Né? Muito obrigado. Eu tinha até esquecido que eu podia fazer isso, aí eu falei, vou botar hoje lá para o pessoal ver. Com o tempo vai aparecer. Com o tempo vai aparecendo mais pessoas. Como, por exemplo, chegou agora o Melo. Boa noite, Melo. Boa noite, pessoal. Como vocês estão?
Tudo bem? O que que é? Tá Oi, dormindo? Melo, boa noite. Tá com a voz meio xoxa, por quê? Tá com sono? Não, não tô com sono não. Acho que é fone de ouvido. E pra eu falar Ah, baixo, é porque eu tô de fone interacular, né? Então eu tento falar ah, baixo, porque senão eu falo muito ah, alto. tá uma voz muito mais, meio no ouvido e tal, né? Pé de ouvido, né? Muito. Mas então, eu estava comentando antes de vocês entrarem, ah, uma curiosidade que aconteceu quando eu vi ali. Bom, vocês conhecem aquela série O Mentalista? Eu já ouvi falar, Conhece? mas eu Sim, não sei o que se passa nela, não. Tá. sim, eu já vi Basicamente, todas as 6 temporadas. então você sabe do que vou falar agora. Aham. A impressão que deu quando o Mulder está chegando no prédio, que se não me engano é 1149, o prédio onde a Scully estava, a impressão que deu é que estava num episódio de um mentalista, porque ele olhou para a janela e apesar de ter aquela reflexo dele num pedaço da janela, né, no vidro da janela, ele via o John Barry pulando pela janela para dentro do local, né? E ao mesmo tempo ele conseguia, parece que juntar o que ele ouviu na secretária eletrônica de tal, o que que é isso? Mulder, precisa de ajuda, Mulder, é. Então ele colocou a impressão que deu, né, que ele estaria talvez montando o cenário daquela situação, mas ao mesmo tempo, como eu comentei, o mentalista, já que o Melo não sabe, o mentalista tem resumidamente, obviamente, tem um mentalista, né, que trabalha com hipnose, etc. Ele consegue visualizar coisas que aconteceram. E também lembra um pouco também Milênio, né? Tem umas coisas que lembram esse ponto aí também, né? Talvez me Eu corrija se estou acho que errado, é o mas contrário. Eu acho que é o contrário. Acho que Milênio e o Milênio. Mentalista que lembram o Arquivo X. Porque o Arquivo X veio antes. Olha eu sendo implicante. Mas aquilo ali eu acho que é mais para a gente ver o que aconteceu, né? Ele, na verdade, ele está ligando os pontos, né, da ligação dela para ele, mas é mais para nós, no caso, nós, os espectadores, a gente conseguir entender o que aconteceu naquela cena de crime ali. Achei isso bem bacana e bem cuidadoso com os fãs, que acaba que você Uhum. consegue ver o que foi que aconteceu na cena sem que eles tenham que fazer todo um flashback só da abdução dela, no caso do Anne Barry chegando, como se fosse um flashback mesmo para a gente entender. E Eu fizeram achei uma bem bacana. ligação, né? Fizeram uma ponte com aquilo que acabou no episódio anterior, né? Aham. Só que daquela Como se vez ela fosse estava meio só que, olha só o que falando, aconteceu. que E daquela aí hora eles ele só estava interligaram falando, né? isso, É, interligaram isso com o Mulder que tinha acabado de chegar na cena e tinha recebido a ligação. Então eles meio que mostraram para a gente, né, em imagem o que o Mulder tinha ouvido pelo celular, quer dizer, pela secretária isso. eletrônica. Me chamou a atenção. Falei, caramba, que coisa interessante. Realmente deu para visualizar o que realmente ela estava só falando e o que ele somente ouviu, né? Através da secretária eletrônica lá, né? Uhum. Muito Achei bom. esse jeitinho que eles deram para a gente ver a cena muito bacana. Também acho. E o Melo, você assistiu hoje? Sim, assisti sim. A Assisti. pergunta Você que tava nunca pode falando. faltar, né? É a pergunta que Não nunca pode pode faltar, faltar, né? né? Semana passada eu A, faltei, não participei. Não deu pra semana assistir, acabei não participando. e durante a semana você já assistiu a esse episódio e assistiu de novo hoje, é isso? Não, eu já tinha assistido, mas eu assisti acho que foi umas 2 semanas atrás esse episódio. Tá, ok. Nessa Então, semana eu acabei não dando tempo de assistir nenhum episódio do Arquivo X. Além ok. do que passa na RBTV. Hum, O número muito da bem. casa que você tava falando era lá da. Onde que a Scully tava? Bem no Sim, começo do episódio?
Sim. 14 e 19, tem algum significado? 14 e 19? Ah, tá. Eu Uhum. tentei ver. Então, eu acertei o começo e o fim, mas não foi muito rápido. Não, não sei, não tem, praticamente não tem nada que eu me lembre, alguma coisa assim relacionada ao Arquivo X. Só me chamou a atenção, porque você sabe que eu gosto de ver números, né? Eu gosto de ver números, me chama a atenção. Como, por exemplo, né, quando a Mar entrou, eu estava comentando de alguns horários, né? Que ainda estava falando sozinho aqui, né? Para a audiência depois, e teve três momentos que aquelas legendas, né, de horários, tal coisa, tal, aconteceu tal momento, foram 8h03 da manhã, 16h03 e também 5h43. Os três horários ali terminando em 3. Nenhum deles, na verdade, até onde eu sei, tem a ver com alguma coisa relacionada ao arquivo X, né? Chama atenção, alguma coisa isso aí. Mas me chamou a atenção pelo fato de ver tudo eles foi 3. 3 final no final. Depois teve outros horários, né? Porque o que não faltou hoje foi horários, né? Tal hora, 8h43, 8h03, 16h03, 17h43, e teve outros também, né? Outros horários. Aí me chamou a atenção, fiquei prestando mais atenção, só esses três aí que foram coincidentes no final, né? Só. Foi só um passando. Falei, nossa, quanto três, né? E o 3 é um dos números que eu gosto, né? Então chamou mais atenção ainda, né? Não tem alguma coisa a ver, mas você sabe de algum número desse aí? Tem a ver, não? Não, em questão de números assim, acho que eu só sei os que são no caso, o aniversário do próprio Chris Carter, que é 13, né, 10/13, e o da Isso. esposa dele, que ele colocou, acho que não foi no episódio Japoneses, que ele coloca É, também o número do aniversário da esposa. que é o 11/21, Aí né? os outros, aí os outros, talvez fosse alguma referência para Piper, né? Porque nesse episódio a Gillian já tinha ganho já no caso a Piper, que aquelas cenas dela foram pré-gravadas e nesse momento do episódio sendo gravado, ela já estava no hospital já tendo a neném. Então pode ser alguma coisa referente a ela, o horário quando a criança nasceu, sei lá, alguma coisa do Hum, gênero. Mas aí são coisas hum, que eles não falaram, não chegaram a falar, noticiar. Mas pode ter sido alguma coisa em homenagem a esse momento, além do barrigão dela aparecer, né, no episódio. Pode ter sim. sido alguma coisa relacionada ao nascimento da Piper. Aí a gente recorre aos universitários, particularmente ao universitário o Melo, que tem aí o livrinho dos bastidores. Você tem alguma localização desses números, Melo? Não, nos batizadores não falou Não nada, não. cita O nada. que ele fala é da Piper mesmo, né? Que Hum. aquela cena lá do exame lá, né? É da Gillian Anderson mesmo, uma grávida mesmo. Mas não diz o horário do nascimento, só fala o dia que nasceu, né? 25 de setembro de 94. Mas não diz o horário. Não tem o horário de nascimento, não, mas só tem a data mesmo. E a data foi? 25 de setembro 2509. de 2509. 94. Não teve nenhum momento com esses dados, não. Enfim. Agora, uma coisa que também Ah, me chamou a atenção, depois, aquela hora que o Krycek está saindo para buscar o carro, né, que o Mulder pediu para que fosse pegar, e ele está no celular, né, pensando que vai até onde o Mulder quer ir, etc, etc. Na hora que eles pegam, vamos embora, não sei o quê, aí o carro sai e aparece a cena do canceroso ali, né? canceroso. No celular. Quer dizer, a princípio eu tinha marcado aqui, mas deu para poder ver depois que os dois conversaram no carro, né? Quando eles já tinham acontecido o que aconteceu. Mas eu falei, será que podia ser na hora assim, podia dar a impressão que o que é estranho, né? O que é estranho
é que eles já tinham terminado de conversar, pegou o carro e ele ainda estava no celular, segurando o celular para poder baixar, para mostrar, né, na verdade, para nós que era com ele que ele estava falando. Né? Uhum. No começo eu não sabia, não lembrava desse detalhe, falei, poxa, mas será que fez a cena parecer que era, mas não era? Enfim, acabou sendo. Nada, fez a cena para mostrar pra gente com quem que ele estava falando. É porque o velhinho teve um delay, coitado. Ele teve um pequeno delay. Poxa. É verdade. Porque foi só isso. Porque ele sai, desliga o celular, entra no carro, sai com o Mulder e o cara ainda está no telefone desligando. Pô, tem um delay mesmo, demorou para cair a ficha ali. Acho que ele estava meio pensativo, assim, do tipo, poxa, desligo o telefone ou termino o cigarrinho? Acho que ele preferiu terminar o cigarro para depois desligar o telefone. E a pessoa é chegada no cigarro. Eu não lembrava como, nesse começo de episódios, o Chrysler era tão violento. Nossa, ele piora depois? Sim, mas não lembrava no começo, que era assim, da cacetada que ele deu no cara, lá do bondinho. Eu pensei que ele tivesse. Eu pensei apenas que ele tivesse apagado o cara. Pegou, apagou ali. Depois eu tenho que explicar. Não, ele matou mesmo. Matou mesmo, né? Porque depois matou. ele. Né? Caramba! Que se ficasse vivo, não daria para poder depois explicar o que aconteceu, né? Não, como é que ele ia falar? Foi o agente do FBI que me bateu. Ué, eu te bati por quê? Como assim? Bati nada, seu cascateiro. Chrysler que é ruim. Ele ele é ruim, cara. Tenho pena do Chrysler que não. Pena nenhuma. A gente estava conversando essa semana de um episódio mais à frente, que é o Tunguska. Quando ele perde o braço, falei, tenho pena nenhuma. Tinha que perder os dois. Sério, o cara é malvadão. Esse daí merece. Merece tudo de ruim que vai acontecer com ele, ele merece. O olho negro, ele merece. Ficar sem braço, ele merece. Eu não lembrava que desde o começo ele era assim. Eu não lembrava que. Desde o início. Nossa, violento mesmo, tá louco. Então ele matou um ranço com o Mulder. Isso sim, dá pra perceber. Agora, ele matou o Donnie Barry? Com certeza ele deu alguma coisinha ali pro Dwayne Barry. Ele não morreu à toa, não. Foi o que o Mulder falou. Deu uma toxina, alguma coisa para ele ali, não deu tempo nem de salvar o cara. O camarada é russo, ele sabe como matar as pessoas assim num suspiro. Não tem nenhum russo ouvindo a gente. O que me chamou a atenção também é que o Mulder, não, pelo menos não aparece essa cena, né? Já aparece direto ele levando o Donnie Barry, né? Mas ele não questiona o Price, né? Ele põe no relatório depois, lógico, mas ele não questiona, não aparece essa cena depois que ele desce, né, de lá, né? Nem sei como é que desceu aquele negócio, nem subiu direito, né? Desceu de carro. Mas o problema nem é esse, o problema é que o Chrysler ali, ele tinha o queijo, a faca e o queijo na mão, porque ele conseguiu uma coisa que poucos conseguiram, que foi o Mulder confiar o minimamente possível nele. E ele já, em menos de 3 episódios, já deu a facada nas costas do cara e saiu. Então... Traíra mesmo, né? Muito. Porque o Mulder acaba confiando nele, assim, o mínimo do mínimo do mínimo possível pro Mulder, porque ele é desconfiado com todo mundo, confia um pouquinho, o cara vai lá e pisa na bola. Você gosta dele? Você gosta dele, o Melo? Da Ratazana aí, o Hatboy. Hatboy é o apelido dele, né? Melhor apelido do mundo. Misericórdia esse cara aí. Tipo assim, eu assisti
Assisti umas 2 semanas atrás e assisti agora. E toda vez eu me espanto com ele matando lá o cara do bondinho lá. Misericórdia, isso é louco. O cara não tem amor por nada, não. Mata sem piedade. Isso é louco. Podia tirar ele da série. Mas se não tiver, se ele sair da série, aí só fica uma coisa água com açúcar, né? Tem que ter É o nada. contraponto, né? Tem que ter o contraponto. Tem tantos contrapontos contra o Mulder. A gente só sabe que o negócio é bom porque a gente conhece o outro lado que é o ruim. A gente só sabe que alguém é alto porque conhece alguém que é baixo, né? E você só sabe ser o bonzinho se tiver o vilão, né? Mas não precisa ser tão vilão assim, né? Não precisava ser tanto assim também, né? Não traíra logo de cara, né? O cara aparece, um pouco que nem a Márcia falou, ele aparece em um episódio, passa uns 3 episódios e já acontece isso já. O cara já Pra se mostrar o quanto o revela cara já. é ruim. O cara é ruim assim, ruim, 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 igual o remédio da nossa infância. Aí Toma que é não tem como, gostoso. mas é aquilo assim, sempre tem que ter um antagônico bacana, né? Porque só o canceroso não estava dando. E o Krycek, ele vai ser outro tipo de antagônico. Então, eu gosto do Krycek. Quer dizer, entre aspas, tá? Eu não gosto de vilão, não, mas eu acho legal detestar o Krycek. Precisamos ter alguém para poder a gente, né, ser o alvo, né, da sacanagem, né? Porque o cara tá ali, ter traíra não dá para engolir, né? Um traíra é logo de cara. E aí ele entrou, no primeiro momento, parecia, no episódio anterior lá, ele, bem bobinho, só bobinho, né? Porque depois entra na sala lá e já viu que o cara estava sendo realmente um manipulador da história. Agora, pô, é porque a gente não apaga ele de uma vez, né? Foi dito isso. Foi ele que disse, o Canceroso, que como é que é? Você como é que é? Paga uma pessoa e ele vira um mártir. Como é que é mesmo a frase que chegaram a ouvir a frase que ele falou? Essa frase dele é uma frase antigona, mas não consigo lembrar bem o que ele disse, não. É alguma coisa sobre a causa, né? Se você mata a ideia, acaba deixando Marte, alguma coisa do gênero. Ele fala Tem mais ou alguma coisa? menos que se matar o Mulder, né, vai transformar a religião de um só homem em uma cruzada. Isso, Belo. Você recorreu à sua mente ou pelo livrinho aí? Eu tinha anotado essa frase aqui. Tem Eu umas tinha frases de anotado. arquivo X que vale a pena anotar. Eu tinha anotado porque não sei se nos episódios anteriores eu tinha comentado que tinha essa frase a resposta, né, do Chris Carter lá por que o Mulder nunca morre ali, né? Ou por que não mata logo o Mulder para acabar logo com tudo? Ele E responde sabe que é ali, uma né? Aí coloca cascata, na né? fala. Mas sabe que é uma cascata gigantesca, né? Infelizmente, nesse início, se eles tivessem matado o Mulder, não ia trazer nada de a causa dele se tornar um ideal, vamos dizer assim. Porque nem a Scully comprava 100% o que o Mulder defendia. Os únicos que acreditavam em tudo que o Mulder falava eram os pistoleiros solitários. Como é que ele ia ter uma causa tão boa assim, ao ponto das pessoas, quando ele morresse, as pessoas irem lá e abraçarem a causa dele? Esse pensamento do Chris Carter foi meio simplório. Porque se o Krycek realmente tivesse digamos assim, no modo Krycek quinta temporada, quando ele está bem pior, que ele se afasta digamos assim, do conglomerado lá do pessoal, que ele fica sozinho, né? Ele acaba virando meio que mercenário. Se fosse nessa época, o Krycek matava o Mulder sem pena e nem piedade. Não ia perguntar a ninguém, teria matado o Mulder e ninguém ia nem saber de causa nem nada. Quando fossem ver, olha, mais um agente morreu.
Atenção, você que está ouvindo agora no replay, que é um agente extra recente. Isso para você é um spoiler, desculpe. Não continue a assistir isso. Esquecemos de Mas falar isso, né? Semana passada nós mas falamos sobre isso, né? eu nem falei muito. Que a minha vontade, toda vez que a gente fala do Chrysler é contar os episódios mais à frente. Aí tem que dar uma trava na língua, porque na época que ele fez o seriado, ele era namorado da menina que faz a irmã da Scully. A Melissa. Uhum. A Melissa Scully, que aparece, era Sim. namorada do Nicolas Leia na época. Então, tem aí uma história dele na época que acontece lá o incidente. Incidente. Que ele contou quando ele chegou em casa o que ele teve que escutar. Então é aquilo assim, o Christ aqui é ruim, cara. O Christ aqui é ruim, é pessoa ruim. Ele não tem coração, não. E olha que ele piora. Esqueci que tem que lembrar de como falar. Tem que deixar no ar para o pessoal que ainda é novinho, ainda é novato, para poder ficar aguardando os próximos episódios, né? Literalmente, né? Aguardar os próximos episódios, não os próximos podcasts, mas os próximos episódios, porque se você achou que ele é ruim, imagina como vai ser alguns episódios aí para frente. Vai ver que fazer jus ao Rat Boy, né? O nome, né? Mas eu tenho que agradecer a ele, tá? Tenho que agradecer ao Chrysler, por quê? Na época do segundo filme de Arquivo X, o Cinemark estava fazendo uma promoção de quem acertasse as perguntas que eles estavam colocando no ar, que ganharia um presente. E aí depois eu fiquei sabendo, lógico, que eu ganhei, que eram os DVDs, né? Algumas temporadas, não foram todas, infelizmente, mas foram, acho que eu recebi, acho que foram 6 temporadas e 2 delas assinadas pelo Chris Carter e pelo Frank Spotnitz. Então, e eu ganhei porque a última pergunta era qual era o último episódio que o Chrysler participava. E todo mundo errou. Aí eu dei sorte, falei, não tem como errar o último episódio do Chrysler, tá na cara. E aí, graças a isso, eu ganhei o concurso e ganhei os meus DVDs. Então, é assim, eu gosto do Ratãozito. Ele teve sua necessidade, ele teve um ponto bom, entendeu? Mas então esse episódio é bom porque a gente vê o quanto o cara era bom, né? Porque ele parecia bonzinho, meiguinho, ouvia o Mulder, era atento, parecia um agente júnior que estava se preparando para trabalhar com o agente sênior dele, que era o Mulder. E, na verdade, o cara é um safardana que trabalha com canceroso. Então, ele soube enganar todo mundo direitinho. Verdade. E foi crescendo, né, nesses episódios, né? Foi. E ele continua crescendo nos outros episódios. Então, isso aqui é legal. É isso. E aí, no final das contas, os arquivos X, que aliás me chamou a atenção no começo, vocês assistiram, obviamente, transmissão em português, né? Então. Você também, Melo, ou você assistiu a versão legendada? Não, assisti dublado mesmo, pela RBTV mesmo. Me chama a atenção que na semana passada também já aconteceu isso. Arquivos X e não Arquivo X. Quando eles começam a fazer a abertura, eles começam, depois que começa a música tema, ele fala Arquivos X, que é a designação que normalmente fazem lá no português de Portugal, né? Não é português aqui. Não, português de Portugal é ficheiros secretos. É verdade, é verdade. É verdade, é ficheiros. Ficheiros secretos. Ficheiros secretos. Peraí, que faltou o sotaque, faltou o sotaquinho. Ficheiros secretos. Porque já... Mas tem algum lugar que fala assim. Opa! Mas eles colocaram isso no grupo também, que eles fizeram a abertura com arquivos e não arquivo X. Isso.
a semana me chamou a atenção. Não sei se aconteceu nos outros episódios que não chamou a atenção isso, mas o semana passada e esse de hoje também. Arquivos X. Falei, caramba, mas não era assim. Dá vontade de falar, moço, é um arquivo só. Não, mas são arquivos. Fala, Melo. Realmente esse negócio do arquivo X aí, eu não tinha reparado em muitos episódios para trás. Parece que é alguma coisa recente dessa temporada. 1 ou 2 episódios para trás que eu devo ter percebido que falou no plural. Devem ter mudado o narrador. Porque, na verdade, são arquivos X, não está errado. E até me pergunto por que tem, tanto no nome quando eu utilizo o nome arquivo X, ou também quando eu uso para identificar o fã-clube, ele tem um hífen. Por quê? Porque virou uma expressão idiomática. Isso já vem aqui uma aulinha de português. Porque se começa a apresentar, pode tomar conhecimento disso, pode prestar atenção. Quando começam a fazer alguma coisa assim, em qualquer na TV, alguma coisa assim, que tem um lado um pouco misterioso, não sei o quê, a música toca. Né? Isso é um arquivo X. Quer dizer, não é uma palavra mais arquivo espaço X. Ele, depois de um determinado tempo, ele passou a virar seriado. Virou a referência. E aí, por referência de tudo que é misterioso, tem a ver com alienígena, não sei o que lá. Então, já não existe mais a palavra, o nome, né? A identificação de arquivo espaço X. É arquivo traço, o hífen, né? X, porque é uma palavra, uma denominação, né? Então, mas na verdade é um arquivo único com documentos dentro de uma gaveta X. Então é arquivo X mesmo. Não, há controvérsias. Então, são várias. É um único arquivo. É uma única gavetinha de um arquivo. Arquivos são aqueles lugarzinhos para guardar. Mas continua sendo um único arquivo. Mas tem várias interpretações disso aí. Várias gavetas, mas é num único arquivo. São vários casos. Mas o físico, no caso, é um arquivo com várias gavetas e o X foi o selecionado. Então, é um arquivo X mesmo. Existe, sim. Olhar por esse lado, sim. Mas, ao mesmo tempo, quando você coloca, são vários arquivos X, quando você coloca no plural, você está falando que vão vários, para identificar vários casos diferentes que são relacionados com o tal X. Tem o arquivo X, está certo o que você está falando? Que é a única gaveta que estava desocupada, segundo o pai do Mulder. Isso sim. Por outro lado, são vários arquivos. Mas aí são vários arquivos dentro do armário, que se chama arquivo também. É o problema da língua portuguesa de você ter uma palavra com vários significados. Semântica. Significados, exatamente. Professor de português aqui. Não, tá certo. Arquivo X também é cultura. Com certeza. Eu conheço pessoas que se transformaram em biólogas, etc., né? Justamente porque... Por causa de arquivo X. Por causa de arquivo X. E outros eu já era velha, eu já tinha meus planos de ser professora, então, nisso aí, arquivo X não me influenciou em nada. Só mais velha que eu queria ser psicóloga, mas aí já passou a doideira. Alguma coisa que te chama a atenção? Fala, Bela. Fala. Teoria do comportamento. Eu gosto. Nos outros idiomas tá tudo no plural, né? Qual é a explicação dos outros idiomas? Tá tudo errado, só o português tá certo? O português é uma língua diferente das outras. É lógico. Nós temos os expedientes, né? Tá no plural, né? Os expedientes secretos. Isso. Los expedientes secretos, exatamente. Então, todos de fora são em plural. Em francês é archive. Em francês é archive X. Archive. Tá? Archive com S. É archive. Então, é arquivo X.
É igual em português. Pegou o mesmo tipo de semântica. Aí é porque eu sou professora de francês também, tá chata do rolê. Assim como em qualquer outro lugar, como a gente já citou aqui numa das podcasts aí, com relação ao fã, né? Lá fora, Isso. tudo eles são exiles, né? Só que aqui não teria Filer, como. alguma coisa. É X, e aqui, se fosse aqui, ia virar uma brincadeira, um bullying danado, né? Que ia ser X-filé, né? Ué. Não tem como. X, assim, PHILS, na hora que você vai ler, você transforma o PH em F. Então. Não, tá ótimo o Exer. Deixa o Exer. O Exer é melhor. O Exer foi bem sacado pelo Aldo, né? Que criou essa nomenclatura aqui, baseando-se com o Tracker, né? Então ele colocou a explicação. Você está lavando alguma coisa dentro da sua na cozinha? Eu estou na cozinha fritando ovo. Ah, tá. Porque tá ouvindo um barulho. Eu falei, que barulho é esse? Tá parecendo que tá lavando prato. Desculpa. Não, É porque eu acabei de dar aula, fui ver o episódio, eu falei, eu quero participar. Mas para participar eu tinha que pelo menos adiantar aqui. Tá certo. Então você está comendo ovo. Tá. Ovinho! Tá certo, tá bom. Ovo com batata. Nossa senhora, olha o barulho disso. Carioca gosta dessas coisas assim rápido e fácil. Fritar uma batatinha, botar um ovinho, acabou. Olhão. É o, como é que se fala? Bife zoiudo. Bife, isso, zoiudo, isso, exatamente. Pronto, já acabei, agora não vai ter barulho. Agora acabou. Estou tendo uma interferência aqui, não é possível, estou só eu ouvindo, ninguém está falando nada. Não, é porque eu ia tirar o som, porque eu estava tirando o som toda hora. Eu falei, tá chato isso, tira o som, volta o som, tira o som, volta o som. Mas agora acabou, agora acabei. Tá bom. Enfim. E o Melo, você tem alguma explicação para essas. Como é que a gente estava falando? A gente me perdi aqui que ele estava falando aqui. Ele estava falando dos números que apareceram, do Krycek, que é o ratãozito, bem lembrado pelo Melo, que o Melo lembrou que ele é o Hat Boy. Aliás, os arquivos X, ou no caso o arquivo X, foi reaberto por causa do sumiço da Scully, né? Na sorte do Mulder. Justamente por causa disso, né? Eu não tinha lembrança de quando fechou, mas quando foi reaberto foi justamente nesse momento, né? Todo mundo sabe que o Mulder não vai desistir enquanto não encontrar ela, e o Skinner é o fã número 1 dos dois. Então, bora a caça. E o Skinner gosta de afrontar, já reparou? O Skinner é afrontoso. Já sabe que o outro tá metido na história. Então vamos voltar com o Arquivo X, vamos deixar esse cara aí tendo uns pesadelos. Esse velho fumante chato. Você desobedeceu uma ordem direta, mas foi buscar o resultado. Ele não ia ficar quieto. E fora que ele ainda trouxe lá o porquê que o Krycek era o vilão, entre aspas, né? Sim. Tem prova. Do jeito dele lá, mas ele tinha as provinhas dele. Agora, ele coloca o cigarro, né, à prova, no meio do cinzeiro e não persicou que aquele cinzeiro estava com o cigarro justamente do que não era do Skinner, porque ele também não fuma. Será que na hora não se tocou? Falei, olha aqui, olha o cigarro que está aqui. Não, ele faz isso justamente para mostrar para ele. Olha quem está por trás de tudo isso. Será que ele fez isso? Não deu a impressão por isso, disso. Ele viu os cigarros ali. Impossível ele ser tão inocente. Ele fez isso para mostrar. Olha aqui quem está por trás disso também, meu querido.
E aí o Skinner, como é daqueles, afrontoso, virou e falou: vamos botar esse velho pra sambar um pouquinho? E colocou ele lá de volta nos Arquivos X. E aí, Melo, tem alguma curiosidade aí para trazer para nós aí do bastidores? Pior que não. Só tinha essas duas curiosidades mesmo aí Uma era da imagem da Scully lá, né? Ela grávida lá. E tinha outra lá no final que eu tinha falado também. Eu até esqueci qual que eu falei. Da resposta lá pros fãs lá, né? Do Chris Carter lá que colocou nessa cena aí. Mas que não foi muito forçado e não respondia nada. Foi, não foi? Concorda comigo que foi forçado? Até Você aqui virar nos falar... bastidores meio que fala isso. Eles falam que representou um esforço no sentido de explicar por que o trabalho do Mulder por que não era mais fácil acabar com a vida do Mulder, né? Foi uma resposta, até os bastidores falam que foi um esforço. porque se você perceber, seria mais fácil falar assim, é porque ele tem costas quentes, cara. Ele tem lá o senador que tá atrás dele, ele tem pessoas que o pai conhecia e botou na cola dele, ia ser muito melhor do que essa história de que vai transformar o Mulder num Martin. E aí a pergunta vem, depois o próprio canceroso vira e fala que só tá esperando que ele morra. Ele mudou de ideia? Depois de um tempo, que o Mulder continua a caçada dele, ele vai e muda. Quando ele finalmente consegue conquistar as coisas, ele vira e fala: isso, só estou esperando que você caia e morra, ô, meu querido amigo. O que mudou no pensamento dele? Será que o nosso amigo canceroso é bipolar? Aí, sei o quê? Dá para fazer toda uma análise em cima do canceroso. É uma possibilidade de ser um bipolar, não é verdade? Pode ser. Eu sou a chata que tem as teorias. Eu já acho que esse canceroso, ele, na verdade, ele é muitos cancerosos. Que ele não é um único só, não. É uma legião. Não duvido, não. O cara é muito... é muito Darth Vader para ter uma vida só. Quer dizer, Darth Vader não, ele tá mais para Shiryu, Wolverine, né? Aqueles que tem... que são imortais. E ó, eu queria muito que o Krycek tivesse seguido essa linha também, porque o Krycek fez falta depois. Bom, gente, nós estamos caminhando para o finalzinho, porque da outra vez passada, lembra que eu falei para você, Mar, que para se terminasse, e não, realmente, por causa de 2 minutos, eu não consegui transferir para o Instagram. E ainda até hoje a gente está fazendo umas ajustes para poder liberar lá para o Instagram. Então tem que ser britânico durante 60 minutos. Passou. A primeira vez que eu tentei, passou 3 segundos. Não deixou passar. 60 minutos cravado, no máximo, realmente. Né? Enfim, então dessa vez não quero fazer isso, não. Mas antes de terminar, eu achei muito interessante a certeza da mãe, né? Quando ela vai receber a correntinha lá, o crucifixo, né? Que ele quer entregar para ela, né? Como se fosse, olha, você fica com ela, né? Ele não fique e depois entregue para ela quando você, legal, essa certeza de que acredita que ela vai voltar, né? A Meg é a sogra que todo marido gostaria de ter e a mãe que toda personagem de seriado queria ter, que ela é uma fonte de inspiração, ela é maravilhosa. Ela é a minha mãe de série preferida. Mãe de série, legal. Não, foi muito interessante esse final dela aí, que ela não fica com ele, entrega para ela realmente acreditando que ela vai voltar, apesar de estar lá chorosa, tal, daquele momento ali, né? Onde será que ela está, etc, etc, mas o Mulder está entregando, naquele momento dá a impressão de que está entregando os pontos, né? Ou não, né? Na verdade, não é que entregando pontos, corrigindo, não é entregando os pontos. Ele dá para ela talvez, né? Porque tem a ver mais com a filha do que ficar aquele negócio com ele, né? No caso. Mas a volta,
a devolução dela e a fala dela foi espetacular, né? Porque realmente mostra a certeza, né? O otimismo que ela entrega para ela quando ela voltar, né? Em outras palavras, é isso, né? Ela é maravilhosa. Margaret Scully é a mãe. E fora que ela cria um carinho pelo Mulder gigantesco, e várias vezes ela mostra esse carinho que ela desenvolveu por Carinho. ele em várias cenas. Então, ela merece um episódio de podcast só dela. Uma boa sugestão, uma boa sugestão. Vamos fazer alguma coisa assim. Pegar Fazer uma alguns. perguntinha rápida. Melo, a Sheila Larkin, ela é a esposa de quem do Arquivo X mesmo? Eu sempre esqueço que ela é de quem é. Não sei se é roteirista, diretor. Vixe, eu não Você sei essa sabe? resposta, não. Não, não sei. Deve estar num dos bastidores, mas eu não lembro, que a Sheila Larkin, ela é esposa de um deles. Aí eu nunca lembro se é um diretor, se é um roteirista. Acho que eu vou dar uma caçadinha depois, para dar uma olhadinha. Sheila o quê? A Sheila Larkin é a mãe da Scully, a Margaret. Larkin. Larkin. L-A-R-Q... não, que não. K-E-N. Tá. K-E-N. Vou fazer a pesquisa. Depois eu dou uma lida aqui. Se eu lembrar no É. próximo episódio, eu vou falar. Goodwin. R.W. Goodwin. Ah, eu sabia que ela era de um deles, mas é o diretor então, né? Agora você já está me diretor de visão, trabalho como produtor executivo sênior do Arquivo X. Ah, beleza. Era só isso que eu lembrava, que ela era a esposa de alguém do Arquivo X, mas eu sempre achava que ela era a esposa do Kim Manners. Aí já estava erradona eu. Nossa, obrigada, Melo. Obrigada, senhor Q. Ninguém responde nada. Muito bem. Bom, eu só para finalizar, achei. O que será que o Mulder ficava pensando no finalzinho do episódio, olhando para as estrelas? Em qual estrela será que você está? Eu acho que ele estava pedindo para eles devolverem ela para ele. Não me passou essa. Me deu a impressão de perguntar em qual lugar vocês levaram ela. O que você acha, Mel? Vamos tirar essa dúvida. Ela acha que pode ser vão devolver, e eu acho mais que onde é que foi que vocês levaram ela? E você, pensa o quê? Rapaz, acho que eu vou tomar spoiler agora, porque eu não lembro dos episódios pra frente, mas eu não tenho nem certeza se a Scully estava no planeta Terra ou se ela tinha sido mesmo abduzida. Eu não me lembro de alguma coisa. Não, mas nesse momento, eles respondem esquece, eles respondem isso no final da quarta temporada. Sim, mas sem pensarmos para frente, mas nessa cena, ele olhar para o céu, aquele céu estrelado, para mim, me pareceu mais tipo, em qual dessas estrelas vocês levaram a Scully? Ela já acha quando é que vai devolver. E o que você acharia que poderia ser? Qual é a legenda que seria? Seria mais ou menos isso que você falou mesmo. Ele estava olhando para as estrelas, tentando descobrir ali em que lugar que ela está, né? Para onde que ela foi levada. Então, ganhei. Pronto. Maldade, viu? 2 contra 1 não rola, gente. Eu tenho que falar isso para não ser expulso do podcast, né? Alguém. Nem tanto. Ninguém aqui vai ser ditador, não. Você tem que ser do meu lado. Tá certo. Então, isso significa que pode ser que ele estava vacilado, mas eu não sei não. Vamos deixar por baixo essa história aí, porque senão a coisa fica pior depois. Eu vou explicar. Viu? Mas tudo clube do Bolinha, viu? Estão me excluindo. Gostei disso, não. Tá vendo? Não, mas eu ainda continuo achando. Pelo que ele respondeu, acho que pode ser estar do seu lado nessa história. Ele só concordou para não ser expulso do podcast. Não, acho que ele estava em dúvida.
Aí, em qual dos dois muros que ele ia pular, para qual dos dois lá, ele falou, vou pro do senhor Kill. E pum, pulou. Vai que ele aperta o botão assim, onde é que está aqui o botão aqui? Remover. Eu tenho aqui um botãozinho aqui. Ih, agora deu medo. Mas é isso aí, gente. Valeu, gostei do bate-papo. Voltem sempre. Aliás, o Melo já foi antes mesmo desse livro. Eu não falei nada, ele foi embora. Eita, e acho que ele ficou com medo, hein? Eu não apertei o botão, hein? Não guardei o botão para remover, não. Ele está aqui. Volta, Melo, volta! Não vai dar tempo de voltar, porque são 55. Já deu. Então, não vai dar melhor tempo. Finalizar antes que precise cortar depois. Tá bom. Um abraço para você, tudo de bom. Valeu, gostei muito desse podcast hoje. Foi muito bem animado. Bem animado. Com certeza. Agora vai para o seu zoiudo aí. Eu vou tentar juntar um pessoal para entrar na semana que semana que vem é o Trindade, que é para a gente poder detonar aquela vampira. Vai. Olha, falei dele, ele voltou. Melo, eu não apertei o botão de remover, hein? Se saiu porque você quis. Hein? Acabou a bateria do celular. Que susto, eu levei. Mas foi expulso mesmo. Ai, tadinho. Aí foi o que aconteceu. Acabou a bateria. Não, e o seu que eu já tava falando. A gente vai terminar e ele vai acabar não voltando. Será que ele vai achar que a gente bloqueou? Não bloqueou, viu? Quase foi, sei o quê. Não, isso aí foi interferência. Não tem nada com isso. Valeu, gente. Foi o Krysek. Foi o Krysek lá do... Isso, Quer dizer, olha para baixo. Valeu, gente. Muito obrigado pela vida. Aí, semana que vem a gente está aí de novo. Um abraço. Tudo mais. Com certeza. Tchau, tchau. Muito animado. Gostei. Tchau, Bela. Tchau. Tchau.